Queridos alunos, infelizmente, nós não temos, não é, um padrão internacional. Existe uma variação de dimensões. E quando eu falo variação, é uma variação de dimensões. Existe uma variação de tamanhos e, consequentemente, estruturalmente. É claro, essa variação, você vai observar, eu trouxe aqui até a tabela da ISO, né? E já falando da ISO, né? A International Organization for Standardization, né? Que é a Organização Internacional para Padronização, ela estipulou alguns padrões de pallets, né? Então, imagina se cada país só quisesse fazer o seu tipo, né? Então, tem alguns padrões hoje vigentes e esses padrões ajudam no que nós chamamos da nossa estrutura cada vez mais integrada internacionalmente de movimentação das cargas. Então, o padrão ele acaba nos ajudando em relação a isso, né? E eu quero trazer para vocês aqui informações sobre essa padronização, né? Então, aqui a gente tem as dimensões, né? As dimensões aqui de padronização pela ISO, né? Quando você encontra o manual da ISO, eu fiz um recorte aqui para você, são em milímetros, né? Então, aqui nós vamos ter o padrão que é em inglês, né? Vou ter o padrão em inglês, por isso que cuidado aí na hora de você pensar. No Brasil a gente pensa ao contrário, né? A gente pensa 1.200 por 1.000, né? Mas padrão internacional é dessa maneira, né? Então aqui eu tenho as dimensões dos pallets, onde é mais utilizado a região e o tipo, o padrão. Ele sai como padrão, né? Então quando fala padrão, é o tipo. Inclusive, vem escrito no pallet esse padrão aqui, até para saber, os operadores saberem que tipo de padrão de pallet está sendo mais utilizado. Eu quero observar com vocês o seguinte: os Estados Unidos, eles têm esse padrão aqui, é a medida oficial, né? Então, são eles que mais utilizam esse padrão. Por quê? Porque você sabe que lá as medidas são medidas em polegadas, né? Então, lá a medida é em polegada, mas o padrão mundial é a medida métrica. Então, por isso que é 1016 por 1219. Né? Embora 1016 por 1219, né? 1219, você vai verificar aqui, ó, que o padrão, que é o chamado padrão BR, né? Eu trouxe aqui para vocês o padrão aqui do Brasil, padrão BR. Padrões utilizados na Europa, na Ásia, é 1.000 por 1.200. Nós vamos ter 1.000 por 1.200. E acaba encaixando, né? Acaba encaixando aí nos padrões americanos, né? Vai se perder aí alguns milímetros. Você sabe que os americanos não abrem mão quando fala de medidas, eles sempre têm aquele conceito. Vocês que façam a conversão. Aqui nossa medida é polegada mesmo, vocês que façam a conversão, né? Por isso que lá as medidas de distância são em milhas, né? E as medidas métricas lá são polegadas. Inclusive, alguns autores vão até ignorar esses milímetros aqui, né, para falar que o padrão americano é 1.000 por 1.200. Mas essa é a medida oficial da ISO, tá? E, inclusive, empresas credenciadas que fazem pallets têm que seguir essas normas. Por que credenciadas? Porque, como é um padrão internacional, quem fabrica pallet em todas essas regiões, eles são fiscalizados pelas normas técnicas, né? Então, precisa acompanhar o padrão de fabricação. Tem aqui o padrão australiano, né, lá na região da Oceania. Tem um segundo padrão de pallets, uma segunda dimensão, que é um pallet
um pouquinho mais quadradinho. Esse pallet aqui geralmente é um pallet de plástico. Depois eu vou trazer algumas observações para vocês, vou trazer mais informações detalhadas. É o padrão Estados Unidos, Japão, né? Ásia aqui que utiliza mais essa forma. A Europa em algumas regiões, poucas, né? O padrão asiático, esse aqui é o padrão utilizado na Ásia. Observe aí, sempre se vi, né, cargas lá. Quando nós estamos aí, graças a Deus, avançando nos testes, né, das vacinas do Covid, e nós temos aí essas informações que eu falei, visuais até, dos pallets chegando e sendo transportados lá. O padrão asiático era um pallet nessas dimensões, né? E o Europallet, né, que é um padrão um pouco mais dimensionado. Por quê? Porque você sabe que em lugares mais antigos na Europa, ele é o menorzinho, você percebeu, ele é menor. São estreitos, né? Então a gente tem vários lugares estreitos, por ser muito antigo lá, várias regiões. Então tá para você aqui a padronização. Essa padronização, ela é regulamentada pela ISO, né? A Organização Internacional de Padronização, né? E as empresas credenciadas têm que seguir esse padrão. E eu quero falar um pouquinho mais do padrão BR, tá? Eu quero falar um pouquinho mais do padrão BR, até porque nós tivemos, ano passado, uma atualização. Olha que coisa legal, não é? Nós tivemos uma atualização do padrão BR. E essa atualização mexeu um pouquinho aí nas dimensões, tá bom? Mas, veja bem, o pallet BR, né, padrão BR, o padrão BR, deixa eu só verificar aqui os questionamentos, né? Bom, contribuição aqui do Antônio ao vivo, né? Inclusive, né, ressalta, Antônio, tem que ser respeitado esse padrão por causa dos drivers, né? Senão não cabe, né, Antônio? Senão não dá. Como você vai montar a carga, né? Imagina aí. Depois o Antônio vai dar um depoimento aqui bastante interessante sobre isso. Mas olha, no Brasil, a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, né? Ela acabou desenvolvendo uma padronização para seguir o padrão ISO, padrão internacional de pallets, né? Até porque ela tinha muito interesse. Hoje, se você for observar nos supermercados atacadistas, né? Há lá estruturas dentro do supermercado, estruturas porta-pallets. Então, ela instaurou e fez uma comissão permanente de palletização na década de 90, sendo assessorado tendo assessoria do IPT da USP, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da Universidade de São Paulo, e juntos eles desenvolveram o PBR, que é o padrão BR, o pallet brasileiro, o pallet BR, o padrão BR. O pallet PBR foi, então, aprovado depois de muitos testes, né? Então, tornando-se o modelo ideal de movimentação e armazenagem de mercadorias no Brasil. Então, ele tornou-se aí o nosso padrão nacional e, inclusive, tendo aceite internacional. Nossos grandes parceiros asiáticos, grandes parceiros da Europa e nos Estados Unidos também, só para citar, aprovaram, inclusive, já que a ISO deu o aval desse estilo de paletização, né? Então, a padronização é 1 metro por 1,20, né? A estrutura de construção aqui do nosso padrão BR. E desde o dia 15 de julho, né, de 2019, ano passado, o PBR, o padrão BR, sofreu uma alteração interna. Eu já vou mostrar para vocês. Que veio para facilitar essa integração internacional. Então, ano passado, nós tivemos uma atualização do PBR para facilitar essa integração internacional por conta
já digo, das estruturas automatizadas de porta-pallets. Aqueles grandes braços ergonômicos, grandes braços automáticos, para facilitar operações em drivers. Então, nós temos um novo padrão do PBR, né, para a paletização, né? E eu quero compartilhar com vocês o manual aqui oficial do PBR, né, para que nós, então, aprofundemos nessa estrutura de padronização. Como a padronização é importante para a operação logística. Então, o manual, inclusive, para a fabricação aqui do nosso novo PBR, ó, o padrão Pallet PBR, né? Então, o manual, é claro, é um manual para a orientação das empresas credenciadas na fabricação de pallets, né? E essa orientação é muito importante. Por quê? Porque ela influencia na importação e exportação, no fornecimento dos produtos, em toda a armazenagem, né? Em toda a operação logística. Então, imagina fazer um pallet, olha, vamos fazer um pallet fora de padrão, né? Então, aqui eu quero só passar para você, né? Aqui vai ter a história, né, depois de como se chegou no pallet padrão brasileiro, né, que é o PBR, que eu já falei para vocês, o Comitê Permanente de Paletização, né, através de pesquisa com a USP, né, Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, provas em campos, testes para chegar no padrão que nós temos atualmente, né, o pallet padrão brasileiro. Inclusive, muitos testes com caminhões, verificações, movimentação. Não é? A mesma coisa com o pallet padrão brasileiro, né, o PBR1, que é essa atualização. Não é? Então, depois vai para você todo o manual, mas eu quero te falar aqui nas dimensões, não é? Então, nós temos no pallet como deve se fazer o quê? Atualização, então tem dimensão, né? Inclusive com as dimensões, né? Então, quero trazer para você a realidade, o cuidado de uma logística para fazer o pallet, né? Olha a importância da padronização. Não pode fazer e utilizar a inscrição PBR de qualquer tamanho, né? Tem aqui, ó, mesma aplicação 2 dígitos, tem ano de aplicação 2 dígitos. Então, conosco, nós vamos ter mesma aplicação, ano, aplicação, tamanho e a sigla do fabricante. Que toda a associação fazer, inclusive, o arrancado de indústrias, que ao lado das operações diretas, influenciam na operação logística. Por exemplo, uma empresa que tem que se credenciar, tem que fazer padronização, tem que estar verificado e acondicionado para fazer operação, para fazer estrutura, trabalhar a locação. É um negócio logístico paralelo às operações diretas logísticas. Né? Como eu falei para você, o lado maior é 1.200 milímetros, o lado é 1.000 milímetros, né? Se você parar mais de 5 milímetros, então a distância dele na nossa outra menos. Para mais, não. Senão não passa, né? Senão não dá. E ao total, 137 milímetros para mais, ou para menos. O vão livre, 9 milímetros, 2 milímetros, 5 milímetros para menos. E justamente, aqui nós trouxemos aqui o pallet para você. Nós trouxemos essa mudança. O ponto aqui é muito importante. Ele ganhou 9 milímetros de dimensionamento. Então aqui nós tivemos aí 9 milímetros isso interno, tá bom? Vou ver aqui a visão do pallet. E nós tivemos essa mudança em relação ao ponto de controle, né? Outro ponto de mudança importante foi a tábua face superior com uma espessura que a coleta diminuiu. Nós temos novas tábuas. Que houve diminuição somente na espessura de 9 milímetros. Ela já dobrou as grossas. E aí o que eu ligo? Pessoal, peso de carga, mais conta na hora do dimensionamento. Do padrão você chama de PBR1, né? Mas a inscrição vai chamar ainda PBR, mas o manual PBR muda. Então o ponto de controle ficou menor, mas diminuiu. A mistura superior diminuiu. Então, tá? Com uma espessura menor, né? Só para falar das tábuas de ligação, que não se usam em grosso, tá? E que são os pontais do que ao PBR novo, né? O PBR1, essa atualização que foi feita em 15 de julho de 2019. Então, para poder uma coisa mais de ano. E no momento dos as pessoas por conta da demanda extra, por conta do Covid-19 econômica. Eu vou deixar para você completo e poder dar continuidade aí.
sobre defeitos toleráveis. Né? Então, nós temos sobre que defeitos toleráveis aqui no manual, né? Rachadura superior a 50 milímetros. Nada mais não são permitidas mais do que 2 rachaduras por peça. A ação superior em 2 vezes a largura da peça, né? Então, você tem a dimensão que é a padronização, né? Nós em todas as condições nosso conseguido para operar em condições específicas de movimento das cargas, né? Ou seja, garantia que a carga deve ser obedecida às regras, né? Para que eu tenha essa condição, eu tenho que observar nessa as sanções, inclusive trazendo que não são pode ser utilizado os cargos dos lados, né? E eles vão ter uma ação muito eficaz nas estruturas dentro da operação logística. Quero concluir aqui com você esse nosso assunto pensando nesse último momento. Então, pensando nesse último momento, nós falamos da padronização dos pallets. E por que isso é importante? Se o pallet foi concebido para atingir aqueles 4 objetivos, quais sejam? Eficiência, uma boa armazenagem de estoque, bom transporte modal e uma redução eficaz no nosso custo, ele precisa ter esse padrão obedecida às normas ISO. É claro, nós vimos e verificamos que nós não temos um padrão único mundial, mas nós temos padrões definidos por regiões que devem ser obedecidos. No Brasil, há uma comissão permanente de padronização de pallets, formado, sobretudo, por representantes da Abras. É a Abras que lidera no nosso país essa comissão, junto com o IPT da USP de São Paulo e vários membros que formam esse comitê, para que, então, depois de muitos estudos, nós tivemos aí, na década de 90, o primeiro padrão, pallet padrão brasileiro, e hoje a gente tem a atualização, o pallet padrão brasileiro, PBR, aí atualizado em julho do ano passado, né? Que é o padrão que nós temos utilizado atualmente. Tudo isso para que a operação logística dentro da paletização das cargas seja eficiente, eficaz e possa alcançar os objetivos logísticos.